Dando início às exposições da manhã de hoje, concedo a palavra ao senhor Bernardo Figueiredo, diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística do Ministério dos Transportes, EPL. Tem uma apresentação que eu trouxe. Bom dia, senador Fernando Collor. Bom dia, senhores senadores, senhoras e senhores. Primeiro, um prazer estar aqui na Comissão de Infraestrutura. Eu trouxe uma apresentação, o tema que me foi dado a falar é sobre o trem de alta velocidade, que é um projeto que é conduzido hoje na licitação pela NTT, mas a EPL ela é a empresa encarregada de receber a tecnologia e ela é investidora no trem de alta velocidade. Pelo que me foi falar, tem 20 minutos, então eu vou fazer uma apresentação rápida com algumas informações principais. A primeira coisa, eu trouxe uns slides sobre trens de alta velocidade de uma forma geral, e o que a gente observa, e isso é uma coisa a ser ressaltada, é que o trem de alta velocidade é um transporte com muitos atributos positivos. E os principais dele é, primeiro, a segurança, né? Se a gente pegar as estatísticas de acidentes, o trem de alta velocidade é um serviço que o número de mortes por bilhão de passageiros quilômetro transportado do trem de alta velocidade é zero, ou muito próximo de zero, ao contrário dos outros que têm riscos maiores, envolvem maiores riscos. Então, um atributo importante do trem de alta velocidade é a segurança. O outro atributo importante é que é um transporte limpo. Então, assim, se nós pegarmos a emissão de CO2 por passageiro quilômetro no trem de alta velocidade, ele é 15% do que é um avião e muito menos do que é o automóvel ou o ônibus. Então, também é uma tecnologia limpa. Em função desses atributos e de outros atributos, como o conforto que gera para o usuário, a regularidade, a confiabilidade, o mundo inteiro vem investindo há algum tempo na implantação de sistemas de trens de alta velocidade, e foi exatamente o ganho de velocidade da ferrovia que permitiu que a ferrovia voltasse a ser um modo de transporte competitivo. Então, nós temos hoje no mundo mais de 20 mil quilômetros de linhas de trens de alta velocidade em operação, nós temos 14 mil em construção e 16 mil em projetos. E em todos os continentes. Na Europa, nós já temos 7 mil quilômetros implantados, temos 2.800 em construção e 8.300 em projetos. Na Ásia, muito em função da performance da China, que tem projetos de 22 mil quilômetros de trens de alta velocidade, e tem 9 mil, hoje a maior rede em operação é a da China, e o impressionante disso é que em 2008 a China não tinha trens de alta velocidade, exceto uma linha urbana em Xangai. Então a China, num curto espaço de tempo, construiu a maior rede de trens de alta velocidade do mundo e tem projeto de mais do que dobrar essa rede, muito em função do projeto de sustentabilidade da China, de trocar o transporte por ônibus e por avião pelo transporte ferroviário, e o trem de alta velocidade é aquele que dá a melhor possibilidade de competição com o aéreo. O trem de alta velocidade ele é o meio que ele compete muito agressivamente com o transporte aéreo. A gente observa isso no mundo inteiro. Eu trouxe aqui 2 exemplos, que é o TGV lá na França, na ligação Sudeste-Este, em que o aéreo, antes do TGV, tinha 31% do mercado, o ferroviário normal 40% e o carro e ônibus 29%. Com o trem de alta velocidade, o aéreo caiu para 7%, o ferroviário subiu para 72% e o rodoviário caiu para 21%. O mesmo fenômeno semelhante se observa na Espanha, no trecho Madrid-Sevilha. E isso na Coreia, o trem de alta velocidade acabou com a ponte aérea, a ligação de Tóquio a Osaka também acabou com a ponte aérea. Então, assim, o trem de alta velocidade ele é um substituto muito eficiente do transporte aéreo.
falando do projeto Rio de Janeiro-Campinas, eu queria ressaltar aqui, como ex-funcionário do GEIPORT, que talvez esse projeto do trem de alta velocidade Rio-Campinas seja o último grande estudo realizado pelo GEIPORT e, com certeza, é um dos projetos mais bem estudados, porque foi feito pelo GEIPORT em parceria com a DR Consult da Alemanha, e foi um trabalho profundo de análise, foram 2 anos de estudo, e foi o último grande trabalho do GEIPORT. E é, com certeza, o projeto mais bem estudado que nós temos hoje no país. E esse estudo, concluído em 99, ele analisou essa região, analisou as condições econômicas, socioeconômicas da região, e ele concluiu que o trem de alta velocidade era a melhor solução para equacionar o transporte de alta velocidade nesse eixo. Em 2007, no lançamento do PAC, o governo federal, e isso foi imediatamente após a crise dos aeroportos de 2006, que nós tivemos uma crise no transporte aéreo, o governo inseriu o trem de alta velocidade no Programa de Aceleração do Crescimento, no PAC, e nós contratamos uma consultoria em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que selecionou a Halcru, que é uma empresa inglesa, com a Sinergia, que é uma empresa brasileira, que fizeram um estudo baseado naquele estudo do GEIPORT. E isso mostra a qualidade do estudo, isso foi 8 anos depois. O estudo de GEIPORT era a melhor referência e a melhor base para se fazer a atualização. Então, o estudo que eles desenvolveram foi fundamentalmente uma atualização desse estudo desenvolvido pelo GEIPORT lá em 1999. O projeto que nós estamos falando é um projeto que liga o Rio de Janeiro a São Paulo e Campinas. Ele passa no aeroporto do Galeão, Barra Mansa, São José dos Campos, Guarulhos, Campo de Marte, em São Paulo, Viracopos e Campinas. Até pelo impacto que veio da crise aérea, uma das razões de colocar o trem de alta velocidade como uma prioridade era a sua possibilidade de interligar os principais aeroportos. Naquela época, o Galeão e Guarulhos, e agora o Viracopos. Vamos, senador. Que é um aeroporto que tem um potencial grande. Ao ter um sistema que não só fizesse o atendimento da ligação das 2 grandes metrópoles, mas também interligasse os aeroportos, ele permitiria uma otimização da malha aérea, usando os aeroportos, mais olhando do ponto de vista da eficiência do transporte aéreo, e a ligação entre esses aeroportos e desses aeroportos com os grandes centros urbanos permitiria uma otimização da utilização da infraestrutura aeroportuária. Essa região, que é a área de influência do TAV, ela representa 32% do PIB do Brasil, 72% do PIB dos estados do Rio e São Paulo e 57% do PIB da região Sudeste. Eu deixei de me referir anteriormente que o TAV tem um outro atributo importante, é que ele permite o reordenamento regional ao longo do eixo que ele se implanta. A gente observa, eu queria voltar aqui só um pouquinho, senador, assim, essas regiões, Volta Redonda, Resende, São José dos Campos, especialmente, elas passam a ter uma possibilidade de desenvolvimento, pelo fato de ter uma interligação forte com os grandes centros, de desenvolvimento mais acelerado e desconcentração urbana nos grandes centros do Rio de Janeiro e São Paulo. Voltando aqui, em termos de população, essa área ela representa 20% da população do Brasil inteiro, 66% da população do Rio e São Paulo e 47% da população de São Paulo. Então, é uma região... criar uma alternativa para a mobilidade das pessoas. Nessa região, você está atendendo a mobilidade das pessoas numa região que tem densidade econômica e populacional, que justifica você considerar que não tratar da mobilidade nesse eixo, você gera e compromete a sustentabilidade do desenvolvimento econômico do país. Bom, a projeção
de demanda que se fez nessa atualização de 2008 até 2044 era que nós passaríamos de uma demanda de 7,8 milhões de passageiros, que era observado em 2008, só no eixo Rio-São Paulo, para uma demanda de 52 milhões de passageiros em 2044. O que se previa do TAV absorver, de uma forma que eu avalio conservadora, eram 27 milhões de passageiros, mas mesmo o TAV absorvendo 27 milhões de passageiros, o transporte aéreo ele teria que passar de 7 para 16 e o rodoviário passaria de 3 para 7 milhões. Então, assim, o que se prevê para esse eixo é um acréscimo em relação a 2014, de 41 milhões de passageiros movimentando só na ligação direta Rio-São Paulo. Se nós pegarmos e distribuirmos essa demanda da forma como ela é distribuída hoje, isso significaria um impacto no sistema rodoviário de 11 mil veículos dia, que hoje é atendido pela Dutra, que hoje já tem 23 mil veículos e está numa condição de tráfego absolutamente deficiente, já se encontra congestionada. Então, fazer o atendimento, absorver a parcela que hoje tem o rodoviário dessa demanda, significaria praticamente ter que construir uma nova Dutra e ter que fazer um novo aeroporto no Rio e um novo aeroporto de São Paulo, pelo menos, para atender esse volume de demanda projetado. Isso significaria um investimento da ordem de 30,5 bilhões, considerando aí no custo de fazer uma nova ferrovia equivalente à Dutra, pegando aí os parâmetros das últimas grandes construções, como Imigrantes, Rodoanel, Tamoios, São Paulo, o custo por quilômetro de rodovias nesse padrão, nós teríamos um investimento de 18,5 bilhões, e estimando um custo de construção de 2 aeroportos no Rio e São Paulo em 12 bilhões, nós teríamos o equivalente ao que é hoje o investimento na implantação do trem de alta velocidade. Com uma vantagem para o trem de alta velocidade, que para você, a partir daí, dobrar a capacidade do trem de alta velocidade, basta você dobrar a quantidade de trens circulando. Então, o investimento do trem de alta velocidade é um investimento sustentável no longo prazo. Ele amplia a capacidade com investimentos marginais, só na ampliação do número de trens que circulam. Então, assim, para você dobrar o atendimento dessa demanda nos próximos 40 anos, você teria que fazer novas rodovias, novos aeroportos, e no TAV você precisaria apenas de comprar mais trens. Então, assim, tirando a avaliação do mérito da sustentabilidade de se fazer mais rodovias e mais ferrovias, o TAV tem esse atributo, a ferrovia tem esse atributo de ser de alta capacidade com potencial de crescimento grande demanda. A estimativa que a União Internacional de Operadores de Ferrovia faz é que uma linha de trem de alta velocidade como essa pode atender até 200 milhões de passageiros. O que a gente observou de 2008 para cá, em termos de utilização do transporte aéreo, é que o nível de projeção que a gente faz da demanda, ele é conservador em relação ao que a gente observa na realidade. Nesses 5 anos, a demanda de passageiro nesse eixo cresceu 68%. E um dado interessante é que a gente observa claramente que há um congestionamento da ponte aérea Santos Dumont-Congonhas e uma migração desses passageiros para outros atendimentos, como Guarulhos, Santos Dumont, que saiu de 37 mil passageiros para 466, e Galeão Viracopos, que sai de 191 mil para 917. Então, e Viracopos, Santos Dumont, Galeão Viracopos, Santos Dumont Viracopos, que saiu de 5 para 757 mil. Então, assim, essa necessidade da migração da demanda para aeroportos, para os maiores aeroportos, que são mais distantes das áreas urbanas e das áreas centrais, ele implica também impor ao usuário um ônus adicional, que é o ônus dos grandes deslocamentos entre os aeroportos e o destino final. Além
do serviço expresso, que é esse atendimento Rio-São Paulo, o TAV também se presta a fazer um atendimento substancial da demanda regional, da demanda de curta distância entre as cidades dessa região. Eu lembro que o prefeito de São José dos Campos falou que ele ganharia muito com isso, porque as pessoas iam pagar o IPTU em São José e trabalhar e gerar o gasto em São Paulo, né? Então, assim, existe uma expectativa muito grande dessas cidades ao longo do eixo de ter um desenvolvimento maior em função da existência do trem. Bom, nós fizemos um leilão tentando conceder o serviço como um todo, tanto a construção civil quanto a operação do trem, que não foi bem sucedido, não foi possível ter um acordo entre operadores e detentores de tecnologia e as empresas de construção civil, então o leilão deu vazio. Nós mudamos a modelagem e fizemos, dividimos essa nova modelagem em 3 etapas. A primeira etapa, nós selecionaremos o operador que será responsável pela prestação do serviço. Ele vai fazer fornecer o material rodante, a sinalização e fazer a transferência de tecnologia. Na segunda etapa, que é um processo que nós já estamos executando, nós vamos fazer o projeto executivo da via, a projeto de engenharia detalhado, para que a gente possa eliminar o risco de orçamentação da obra. Então, nós estamos contratando esse mês já uma empresa, um consórcio internacional com empresas nacionais para fazer o projeto, e na terceira etapa se constrói a infraestrutura. É importante essa inversão de contratar o serviço e a tecnologia antes, porque a tecnologia e o operador eles condicionam a configuração que a via deve ter. Bom, então, nessa primeira etapa, nós vamos fazer a concessão, é um processo que a NTT está conduzindo, o leilão está marcado para o dia 19 de setembro, então vai ser otorgado o direito de explorar os serviços públicos, ele vai fornecer proteção acústica, sistema de sinalização, telecomunicações, segurança e o material rodante, e vai fazer toda a manutenção do sistema ao longo da operação. Todo reinvestimento nesses itens é encargo também do operador, e a EPL vai ser a empresa que vai absorver a tecnologia. Existe um trabalho do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio e do Ministério de Ciência e Tecnologia de mapeamento dos centros científicos que existem no país em condições de fazer essa absorção, e também das indústrias locais que poderiam absorver e fazer a produção no Brasil. Então, a EPL vai absorver essa tecnologia e vai disseminar no mercado. O cronograma, nós publicamos o edital em dezembro do ano passado, ele está, desde essa época, já com os investidores preparando propostas. Agora, essa semana, a gente fez um ajuste para melhorar a atratividade do projeto, e o leilão está marcado, então, para o dia 19 de setembro, de forma que a gente possa assinar o contrato até fevereiro do ano que vem. O investimento que está previsto na primeira etapa é 8 bilhões e 400, quase 8 bilhões e 395. Na segunda etapa, que é da infraestrutura, é de 27 bilhões e 50 milhões, um total de 35 bilhões e 445 milhões. Esse investimento está todo orçado a preços de 2008. Então, é importante ressaltar isso. Todos os números financeiros que estão aí estão a preços dessa data. Nessa primeira etapa, o investimento de 8.395, considerando os benefícios fiscais do REID, ele cai para 7.672. Então, o governo fará uma renúncia fiscal de 723 milhões, o BNDES vai financiar 5 bilhões e 370 desse investimento, e os investidores terão que colocar 2 bilhões e 300. De recursos públicos, a EPL ela vai ser sócia com 45% dessa SPE que vai operar o trem, então nós vamos aportar 45% desse capital, 1 bilhão, e o governo está fazendo a renúncia de 723 milhões.
os recursos privados, você tem o financiamento do BNDES, que, embora seja BNDES, é um financiamento, ele vai ser pago pelo concessionário, e o investidor privado investirá 1 bilhão de recursos próprios na SPE. Na segunda fase, o custo do investimento, que hoje é o encargo público, nós estamos assumindo o compromisso de entregar a infraestrutura a esse operador, é 27 bilhões. Dessa forma, existe sempre uma suspeita sobre o valor desse orçamento, que ele pode ser maior. Nós fizemos uma tabela comparando o orçamento do TAV no Brasil, que transformando em euros para poder comparar com os outros países, está 17 milhões de euros por quilômetro. O custo médio, se você pegar todos os trens em construção, que a gente tinha os dados, e o custo desses investimentos, nós temos um custo médio de 16,8. Então, assim, a gente não tem um indicativo de que o orçamento que nós temos para o trem de alta velocidade é um orçamento defasado de uma realidade do que é a construção de trens de alta velocidade no mundo. Embora a gente observe também que tem um descolamento muito grande em função das características de cada trem, e não existe um custo quilômetro que é padrão, que você possa usar como padrão para todo mundo. Cada projeto é uma realidade diferente. Resumindo, nós temos um investimento total de 35 bilhões de reais a preço de 2008, o poder público participaria com 28 bilhões e o privado com 6 bilhões. Só que nessa concessão que nós estamos fazendo agora, que nós mudamos a TIR para 7%, de forma a melhorar a atratividade, o acionista terá um retorno. Inclusive, o investimento que a EPL fará nessa SPE também tem esse retorno. Nós estamos trabalhando com retorno para o acionista de em torno de quase 14%. Esse concessionário ele assume a obrigação de pagar uma espécie de pedágio por trem que circular na via. Então, esse pedágio pago ao longo da concessão, se eu descontar esses valores pagos anualmente a uma taxa de 6,32%, que era a TIR antiga do projeto, ele gera para o poder público um valor presente líquido de 30 bilhões. Então, se nós pegarmos o valor que é a responsabilidade do poder público, que são os 28 bilhões, e o que o poder público arrecadaria com o arrendamento da infraestrutura, a gente tem a estimativa de que, no final das contas, o valor líquido colocado pelo poder público vai ser negativo. Quer dizer, o poder público não terá, na verdade, de que aportar recursos públicos, ele recuperará todo o investimento realizado no projeto. Se a gente considerar não o 6,32, que era a TIR antiga do projeto, mas considerarmos 5,25, que é o custo que hoje o Tesouro capta recursos no mercado, esse valor presente do arrendamento seria da ordem de 38 bilhões. Nós não estamos considerando aqui a possibilidade que nós vamos explorar de fazer a exploração imobiliária das áreas do entorno das estações, que pode gerar um ganho estimado aí pelo BNDES entre 5 e 10 bilhões de reais também para o projeto. Então, era isso, senador Fernando Collor, que eu tinha a apresentar. A nossa expectativa e os números, os estudos que a gente tem, demonstram que o esforço público, ao contrário do que se anuncia volta e meia, do poder público, ele é praticamente zero, e é isso que nós vamos trabalhar. E nós temos margem de segurança para afirmar que, no final, o esforço público de recurso público aplicado no projeto será próximo de zero. Muito obrigado.